Esté estava em casa preparando o almoço, quando o esposo a chamou para ajudá-lo com o arado que havia emperrado. Enquanto tentava recolocar as correias de ligação do arado com o trator, elas voltaram rapidamente ao trilho original e prendeu o dedo indicador da mão esquerda de Esther, rompendo toda a cartilagem externa. O esposo a levou imediatamente à emergência do hospital mais próximo, onde ela foi imediatamente atendida e dispensada para voltar para casa. À noite, Esther não aguentava mais suportar tanta dor. O esposo a levou de volta ao hospital, onde foi constatada uma grave infecção. Então, de ambulância, ela foi levada para um centro médico mais avançado. Chegando ao centro, ela teve o dedo ferido imediatamente amputado, mas infelizmente a infecção persistiu. Esther foi internada na unidade de tratamento intensivo e 2 dias depois sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-la com choques elétricos no tórax, mas sem sucesso. O passo seguinte foi fazer uma traqueostomia, uma pequena incisão na garganta para inserção de um tubo para levar oxigênio aos pulmões. Todo o procedimento foi muito rápido, mas tempo suficiente para que Esther sofresse um dano irreversível no cérebro. Quando ela foi finalmente reanimada, foi constatado que Esther havia perdido todos os movimentos do corpo. Ela já não conseguia falar, levantar-se ou fazer qualquer outro movimento. Ela já não conseguia nem mesmo piscar os olhos. Esther, o esposo e os filhos eram todos cristãos fiéis e dedicados, pessoas que frequentavam regularmente a igreja e ativos nos ministérios de atendimento à comunidade. Enquanto Esther estava no hospital, a família e toda a igreja permaneciam em oração, pedindo a Deus que cuidasse dela, não permitindo que ela sofresse de qualquer forma. No entanto, parecia que não havia qualquer resposta do céu. Esther foi piorando cada dia, sem qualquer reação, até que finalmente morreu. Por quê? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje no programa Está Escrito, o pastor Gilvan Correia apresenta o tema Quando Deus diz não. Por que Deus não atendeu a oração de uma família desesperada ou de toda uma igreja que pedia pela saúde de uma pessoa querida que estava sofrendo? Talvez você já tenha vivido uma experiência semelhante. No momento de desespero ou de aflição, você orou ou rezou, pedindo a Deus que lhe ajudasse, resolvendo a situação, mas nada aconteceu. Quando alguém da família está doente, quando surge uma boa oportunidade de trabalho, ou então quando o casamento está acabando, em desespero, você clama a Deus e nada muda. Por que Deus às vezes parece não responder às nossas orações? Bem, essa não é uma pergunta fácil, mas a Bíblia pode nos ajudar a compreender por que às vezes Deus diz não às nossas súplicas. Na segunda carta que escreveu à igreja da cidade de Corinto, o apóstolo Paulo fala de uma súplica que ele fez a Deus. Paulo era um homem de oração, uma pessoa que vivia em comunhão permanente com Deus. Mas aquela súplica era diferente. Ele estava orando por si próprio, por um desconforto que o incomodava. Veja aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 6, como Paulo descreve o seu infortúnio. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 6, diz o seguinte: Foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Os comentaristas bíblicos acreditam que este espinho na carne, que tanto atormentava Paulo, era provavelmente uma deficiência visual. Em Gálatas capítulo 4, versos 14 e 15, por exemplo, ele escreveu o seguinte, Gálatas 4, 14 e 15. E posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjos de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois eu vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para os mudar. Gálatas 4, 14 e 15. Talvez uma catarata ou qualquer outra enfermidade estava diminuindo a capacidade visual de Paulo, além de poder estar causando dores de cabeça. Os óculos ainda seriam inventados bem mais tarde, e não havia nada para ajudar o inconsolável apóstolo, a não ser recorrer à oração.
Para ele, a oração era muito mais do que simplesmente dizer algumas palavras ao vento. Ele já tinha visto o poder de Deus em ação em respostas às súplicas pela intervenção divina, ao curar todo tipo de enfermidades e até mesmo ao ressuscitar um rapaz que havia morrido por cair de uma altura considerável. Agora, em meio a lutas e até mesmo na prisão por causa da pregação do Evangelho, Paulo certamente pensava o quanto ele ainda poderia produzir se tivesse a visão perfeita. Ele poderia ter lido muito mais as Escrituras e poderia ter escrito outras epístolas que ajudassem a solidificar o pensamento da igreja. Mas não. Enxergando pouco, com dores de cabeça constantes, ele tinha que recorrer à ajuda de outras pessoas a quem ele pudesse ditar suas cartas. Nem sempre havia uma pessoa disponível, especialmente quando ele estava encarcerado. Assim, através da oração, ele recorre a quem unicamente poderia ajudá-lo. Veja como ele descreve a sua súplica e como Deus respondeu ao seu clamor. Está aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 6 a 9. 2 Coríntios 12, 6 a 9. Por favor, leiam comigo. Foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 6 a 9. Paulo diz que ele orou não apenas uma vez, mas 3. Tal era o seu desejo de estar livre daquele incômodo. Mas a resposta de Deus foi não. Por quê? Porque Deus não atendeu ao apelo do seu servo tão dedicado e fiel. Era um pedido simples. Paulo não estava pedindo riquezas ou poder. Tudo o que ele queria era estar livre daquele desconforto que o incomodava. Deus, no entanto, disse não. Eu confesso que, se estivesse no lugar de Deus, eu teria atendido a oração de Paulo imediatamente. Nem o teria deixado orar 3 vezes, mas o atenderia da primeira vez. A Bíblia descreve Paulo como um homem brilhante, inteligente, corajoso e arrojado. Ele, ainda jovem, já tinha conquistado respeito por sua capacidade entre a elite dominante da Palestina. Até que um dia tudo mudou. Ele estava de viagem a Damasco, na Síria, quando foi surpreendido por uma visão espiritual. O próprio Jesus dirigiu-se pessoalmente a ele e o convidou a aceitar a mensagem do Evangelho. A partir daquele momento, a vida de Paulo mudou completamente. Ele abriu mão de seu futuro como um líder da nação judaica e tornou-se um pregador itinerante do Evangelho, viajando por grande parte do Império Romano, sofrendo uma severa oposição dos judeus, seus antigos amigos. O próprio Paulo, fazendo mais tarde um balanço de sua jornada como missionário, narra as agruras que havia sofrido. Ele diz, por exemplo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 28, 2 Coríntios 11, 24 a 28, diz o seguinte, veja como Paulo descreve as suas agruras como missionário. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E em uma dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 24 a 28. Depois de tudo isso, o que Paulo estava pedindo era muito pouco, não era? Como Deus poderia não atender a um pedido tão simples de uma pessoa que havia sacrificado tanto pela pregação do Evangelho? Você já viveu uma experiência semelhante? De fazer a Deus um pedido que era importante para você e ter apenas o silêncio como resposta? Nessa hora ficamos nos perguntando se somos de fato importantes para Deus. Ou corremos até mesmo o risco de nutrir dúvidas. Será que de fato Deus está realmente me ouvindo? Paulo, no entanto, não sentiu rejeitado ou guardou qualquer mágoa ou dúvida. Pelo contrário, ele continuou firme mantendo a sua fé viva, porque ele compreendeu algo que é a chave para entender o não de Deus. Vejamos as palavras de Paulo, usando a Bíblia na linguagem de hoje. 2 Coríntios 12, verso 7. 2 Coríntios 12, 7. Esse eu não li a princípio a propósito. Diz o seguinte o texto bíblico.
Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. 2 Coríntios 12, verso 7. Eu só consegui compreender esse ponto durante uma viagem que fiz pelo interior do Brasil. Era dezembro, quase ao meio-dia, de um verão intenso. Eu estava em um ônibus, como dizemos no Brasil, ou num autocarro, como se fala em Portugal, quando o condutor parou ao lado da estrada e comunicou que o carro estava com um pequeno problema e ele precisava fixá-lo, antes de prosseguir a viagem. Enquanto estávamos viajando, mesmo com as janelas abertas, o calor já era insuportável. Agora, com o ônibus parado, era simplesmente impossível ficar dentro dele. Todos os passageiros começaram a descer e perceberam que não havia qualquer sombra para abrigar do calor. Era uma região montanhosa do interior do estado de Minas Gerais. E o ônibus estava parado ao pé de um monte, bem próximo de uma curva da estrada. De repente, alguém percebeu que no alto do monte havia umas poucas árvores que poderiam nos abrigar do sol intenso. Lá do alto do monte, eu tinha uma visão ampla da estrada. Tanto conseguia ver os carros que vinham de uma direção quanto na outra. Já o condutor do ônibus não conseguia ter essa mesma visão, porque o monte o impedia de ver além da curva. De repente, eu tive um insight. É assim que acontece com Deus. Por ser Deus e não ser humano como nós, Ele consegue ver o futuro tanto quanto o presente. Ao contrário dos seres humanos, que só conseguimos ver o presente. Mas não conseguimos nem sequer prever o que vai acontecer amanhã. Quando pedimos alguma coisa, Deus olha não apenas o presente, mas também o futuro. Às vezes parece que aquilo que pedimos hoje é essencial para o nosso bem-estar, mas quando Deus olha o futuro, Ele percebe que aquilo que nos pode trazer alegria hoje, traria, se Ele nos atendesse, muita tristeza amanhã. Se Deus tivesse atendido ao pedido do apóstolo Paulo, com certeza Paulo teria tido uma visão perfeita. Teria escrito muito mais e com certeza teríamos muito mais material em nossa Bíblia para estudar. No entanto, Deus sabia que aquilo que poderia ter sido um bem para Paulo, num primeiro momento, seria depois a causa da ruína do apóstolo. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, diz Paulo. Deus sabia que se atendesse ao pedido de Paulo, ele se tornaria orgulhoso, se achando superior aos outros, pensando que sem ele a igreja deixaria de existir. E aquilo teria sido a ruína espiritual de Paulo. Olhando o futuro, Deus disse não. Era melhor Paulo continuar enxergando pouco, mas ter a salvação assegurada, do que o contrário. Paulo entendeu e continuou firme, realizando a obra de Deus, porque ele sabia que Deus é muito sábio para errar e bom demais para deixar de conceder qualquer benefício aos que são sinceros. Eu estava chegando em casa e minha filha, que na época tinha 2 anos e meio de idade, veio correndo em minha direção dizendo: "Pai, deixa eu colocar a mão no fogo." Obviamente eu disse logo não, mas ela continuava insistindo. No Brasil, praticamente todos os fogões usam gás metano e não eletricidade. O gás produz uma chama azul e ela queria porque queria colocar ou tocar na chama. Bem, eu nunca coloquei a minha mão no fogo, mas tenho maturidade suficiente para saber o que acontece com quem o faz. Como ela continuava insistindo, precisei dizer um não mais convincente. Ela saiu chorando e foi para a sala. Fiquei pensando o que estaria passando por aquela cabecinha. Provavelmente ela estava imaginando: o que custava ele me deixar colocar a mão no fogo? Um pedido tão simples. Mas ele disse não, não e não. Daqui a pouco ele virá aqui dizendo que me ama. Mas que amor é esse se ele não me deixa fazer uma coisa tão simples como colocar a mão no fogo? Não é assim que nos comportamos às vezes? Quantas vezes não pedimos a mesma coisa a Deus? Quantas vezes não estamos pedindo a Deus de uma forma ou de outra para nos permitir colocar a mão no fogo? Mas qual teria sido a maior prova de amor? Deixar minha filha colocar a mão no fogo como ela estava pedindo ou impedi-la dizendo não de uma forma convincente? Quando você estiver se sentindo esquecido por Deus ou quando algumas dúvidas rondarem a sua mente, lembre-se de 3 coisas que você jamais deveria esquecer. Número 1, encontramos aqui em Isaías no capítulo 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. Por favor, acompanhe comigo. Isaías 49, 15, Deus diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele,
Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Deus poderia fazer uma declaração de amor mais direta do que esta? Ele diz que nem mesmo o amor de mãe pode ser comparado ao seu amor. Alguém, de forma poética, já escreveu que se toda a água do oceano fosse tinta e todo o céu fosse papel, ainda assim seriam insuficientes para escrever sobre o amor de Deus. Como uma mãe que vem correndo quando o filhinho chora, assim reage o seu Pai Celestial quando você ora. Ele dedica toda a atenção a você, como se você fosse a única pessoa na terra. Nunca, nunca mesmo pense que Ele não está interessado em suas orações, porque ninguém lhe tem maior amor do que Ele. Número 2, encontramos em Mateus capítulo 7, versos 9 a 11. Mateus 7, versos 9 a 11, diz o seguinte: Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, versos 9 a 11. O segundo princípio é este: Deus só lhe dará o que for bom para você. Ele jamais lhe dará algo que contribua para a sua infelicidade, ou pior ainda, para a perda de sua salvação. Assim, como eu não permiti minha filha colocar a mão no fogo, como ela desejava, assim também o seu Pai eterno nunca lhe deixará sofrer, mesmo que para isso ele precise lhe dizer não. O Pai Celestial amorosamente atende às orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem, aquilo que nós mesmos desejaríamos se, com a visão divinamente iluminada, pudéssemos ver todas as coisas como são na realidade. Só relembrando, primeiro princípio, ninguém lhe ama tanto como Deus, nem mesmo a sua mãe. Segundo princípio, Ele, Deus, só lhe dará aquilo que contribuirá para o seu bem, nunca algo que vai lhe trazer infelicidade ou sofrimento. Agora, o princípio número 3. Está aqui no livro dos Salmos, no capítulo 37, versos 5 e 7. Salmo 37, 5 e 7. Por favor, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Salmo 37, versos 5 e 7, lemos o seguinte: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Salmo 35, versos 5 e 7. Deus lhe pede um voto de confiança. Ele lhe pede para entregar a direção de sua vida a Ele, com confiança, sem medo, e Ele trabalhará para o seu bem, tanto agora quanto no futuro. Ele sempre olha para o dia da volta de Jesus, e é lá, de pé, entre os salvos, que Ele quer lhe ver, porque se naquele dia você não estiver entre os que estarão esperando por Ele, você terá perdido tudo, nada na vida terá valido a pena. Ele diz: não tenha medo. Eu sei o que estou fazendo. O seu grande desafio é acreditar mesmo quando a resposta não é a que você esperava. Eu vivia no interior do Brasil e durante um período de crise na economia fiquei sem trabalho. Tentei em vários lugares, mas sem sucesso. Eu orava pedindo a Deus que me ajudasse a ter um trabalho em minha cidade, perto de minha família. O tempo passava e eu continuava sem trabalho. A solução seria tentar uma oportunidade na cidade de São Paulo, uma cidade grande com mais de 15 milhões de habitantes. Sinceramente, esta possibilidade me assustava. Continuei orando, até que finalmente parecia que estava surgindo uma possibilidade. Um amigo, sabendo da minha situação, avisou-me que uma grande companhia estaria escolhendo 2 rapazes para trabalhar como vendedores. Aquela companhia vende com tanta facilidade os seus produtos que os vendedores não encontram qualquer trabalho em atender os clientes. Pensei, Deus está respondendo às minhas orações. No dia marcado fui à companhia e descobri que pelo menos outros 600 rapazes estavam lá com a mesma intenção. Em turnos, todos foram atendidos, entrevistados e submetidos a uma prova de capacitação. No final da tarde, 50 rapazes tinham sido selecionados para voltar no dia seguinte. Eu era um deles. Enquanto voltava, fui para casa orando. Senhor, eu dizia mais ou menos assim: Senhor, o Senhor já separou uma dessas vagas para mim. Por favor, console então os outros 48 que voltarão para casa amanhã sem trabalho. No dia seguinte, perto do meio-dia, éramos apenas 10. E no meio da tarde, apenas 5. Se com 50 concorrentes eu não tinha dúvidas de que Deus estava respondendo a minha oração, imagina agora com apenas 5. Finalmente, quando o dia estava acabando, nós, os últimos 5 candidatos, estávamos esperando em uma sala
quando um funcionário da empresa apareceu e se encaminhou para a parede oposta e fixou um papel num quadro de avisos. Sem dizer qualquer palavra, ele saiu pela porta por onde tinha surgido. Segundos depois, ele voltou e disse que os nomes dos 2 escolhidos estavam no papel que ele havia fixado na parede. Os outros 4 saíram correndo em direção ao papel. E eu, como tinha certeza de que Deus estava respondendo a minha oração e me dando aquele trabalho, fui calmamente atrás. De repente, vi que 2 daqueles 4 estavam comemorando. Então pensei, não são apenas 2 vagas? Como podem 2 estar comemorando? Aquele foi o dia mais frustrante de minha vida. De uma forte esperança para uma profunda tristeza. Naquele dia fez uma dura oração, falando palavras até mesmo ofensivas a Deus. Eu disse para ele, olha Senhor, o Senhor está vendo que eu não queria ir para São Paulo. Esta era a minha última esperança. O Senhor me deixou chegar até aqui e nada. Agora eu estou indo para aquela cidade grande. E se eu chegar lá, eu perder a minha fé, e se acontecer qualquer outra coisa que eu não gostaria, lembre-se que o responsável será o Senhor, porque tentei todas as possibilidades para não ir. 2 semanas depois, eu já estava em São Paulo, me sentindo abandonado por Deus. Mas hoje, ao olhar para trás, a única coisa que consigo dizer é, Senhor, muito obrigado por ter dito não naquele dia. Aquela companhia em que eu queria tanto trabalhar era a maior fabricante de cigarros do Brasil. Hoje percebo que trabalhando lá, recebendo um bom salário, eu provavelmente teria perdido a minha fé e é provável que hoje nem saberia mais do endereço da minha igreja, lá na cidade onde eu nasci. Eu queria tanto ser um vendedor de cigarros, mas Deus tinha outros planos. Ele queria que eu fosse um pastor e estivesse aqui hoje falando para você. Eu chorei e reclamei como uma criança, mas Deus disse não porque Ele me ama e sempre quis o melhor para mim. Assim, ao orar e não receber as respostas que você queria, continue confiando. O seu Pai Celeste, que lhe ama tanto, também diz não, mas apenas quando isto é o melhor para você. Acredite, você não vai se arrepender. Deixe Deus dirigir a sua vida. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo, eu quero tocá-lo, dizer que eu o amo. Abre os ouvidos, eu quero ouvi-lo. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer.
Eu quero Para nós foi um prazer saber que você esteve aí desse lado acompanhando o nosso programa. Queremos oferecer-lhe hoje a oportunidade de ter lições sobre a Bíblia através do curso A Bíblia Ensina. São lições muito simples e curtas e que vão ajudá-lo a ter uma compreensão muito interessante da Bíblia e do plano de Deus para você. Veja quantas vezes nós temos insistido com você para aproveitar essa oportunidade. Será que Deus não está insistindo com você para pegar o telefone e ligar para nós? Você poderá optar por ler ou por ter essas lições particularmente ou com o apoio de um instrutor voluntário do nosso programa. E se completarem essas lições, ofereceremos gratuitamente uma Bíblia. Vamos lá, pegue no telefone, ligue para nós. Lembre-se, a sugestão é nossa, mas a iniciativa é sua. Fico esperando a sua chamada. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo, 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Como você sabe, estamos chegando ao final do nosso programa. Mas não esqueça, lembre-se sempre, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.